Ontem, 27 de dezembro, foi publicado o Decreto 11.856, que instituiu o Programa Nacional de Cibersegurança e o Comitê Nacional de Cibersegurança. Esse é um documento importante e, como muita gente estava esperando um resumão, eu resolvi preparar esse vídeo para trazer os principais pontos desse decreto, o que ele representa no cenário de proteção de dados para a gente e também sobre alguns pontos que ficaram ausentes, digamos assim, nesse decreto. Então vamos com calma, eu vou trazer comentários, vou trazer as informações que o decreto traz no seu texto e também trazer opiniões e comentários sobre o que eu achei e sobre o que outras pessoas estão comentando sobre esse decreto, ok? Meu nome é Carla Lima, eu sou advogada, atuo na área de privacidade e proteção de dados, trago conteúdos constantemente aqui no YouTube e nas outras redes sociais para que vocês aprendam e entendam um pouco mais sobre privacidade e proteção de dados. E se você tem interesse nesse assunto, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber as novidades que eu for postando por aqui e compartilha com outras pessoas que também têm interesse. Isso vai fortalecer o canal, vai me ajudar bastante e a gente vai transmitindo esse conhecimento e fortalecendo a cultura de privacidade e proteção de dados no Brasil. Então, muito obrigada e vamos para o conteúdo. Bom, gente, no dia 26, pós-feriado de Natal, foi publicado o Decreto 11.856, que foi publicado no Diário Oficial da União ontem, dia 27. E o que é que esse decreto traz? Ele institui o Programa Nacional de Cibersegurança, o PN Cyber, e o Comitê Nacional de Cibersegurança, chamado no próprio decreto como CN Cyber. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a finalidade tanto do programa quanto do comitê. Vamos falar sobre os princípios que regem esse programa, os membros que vão compor o Comitê Nacional de Cibersegurança, quais são as competências desses membros, vamos falar sobre a possibilidade de grupos de trabalho que está previsto ali e vamos trazer também alguns pontos que a gente sentiu falta nesse decreto, que poderia ter sido acrescentado e o que isso representa na conclusão de tudo isso, né? Como a gente vai interpretar essas ausências que eu mencionei para esse documento. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante é destacar que logo no início já está estabelecido que a finalidade do Programa Nacional de Cibersegurança é orientar a atividade de segurança cibernética no país. Ou seja, para todas as pessoas que desenvolvem algum trabalho que tem a ver com segurança cibernética, vai ter que se orientar por esse programa, vai ter que levá-lo em consideração. Isso é muito importante. A gente vai ver mais para frente que isso tem um impacto forte na proteção de dados, que é um assunto que toca bastante na questão de segurança da informação, de segurança cibernética também, e isso vai ter um impacto muito grande na proteção de dados também. O decreto traz 7 princípios que deverão ser observados para a aplicação desse Programa Nacional de Cibersegurança e deverá ser levado em consideração também esses princípios no desenvolvimento das atividades de cibersegurança dentro do território nacional. Dentre os princípios norteadores desse programa estão a soberania nacional e a priorização dos interesses nacionais, a garantia dos direitos fundamentais, e aqui ele traz uma clareza maior, um destaque maior para o direito à informação, para o direito à proteção de dados, direito à privacidade e também à liberdade de expressão. Outro princípio trazido é a prevenção a ataques cibernéticos e incidentes. Além disso, ele também fala da resiliência de empresas e entidades públicas ou privadas a ataques cibernéticos e incidentes. Isso demonstra a necessidade de que sejam desenvolvidos métodos, meios de tornar tanto os órgãos públicos e entidades como empresas privadas fortes e resistentes, resilientes a esse tipo de ataque, a esse tipo de incidente que acontece e tem acontecido com muita frequência. Outro princípio importante que ele traz é a educação e o desenvolvimento tecnológico em segurança cibernética. Isso demonstra a necessidade de uma criação de uma cultura muito mais forte, tanto nas empresas e nos órgãos públicos, quanto na própria sociedade, da importância da segurança cibernética, de saber se comportar nesse ambiente cibernético e se proteger, tanto nesse sentido, tanto as empresas, como eu mencionei, quanto a própria sociedade em si, o usuário
num aspecto geral. Então, essa educação e esse desenvolvimento tecnológico, ele vai servir tanto para os órgãos e empresas e entidades, como também para a sociedade. Outro princípio que rege esse programa é a cooperação entre órgãos e entidades, sejam públicos ou privados, para a manutenção, para a prevenção, a preservação do ambiente de cibersegurança. E por último, fala também do princípio da cooperação técnica internacional para os assuntos de cibersegurança. Uma vez estabelecidos os princípios que vão nortear, que vão orientar a forma como esse programa vai ser desenvolvido aqui no Brasil, também é importante entender quais são os objetivos, o que é que esse programa, o que é que o decreto ele tem como finalidade, como objetivo. A gente já entendeu que a finalidade principal do decreto, né, do programa em si, é orientar a atividade de segurança cibernética no país. Mas com essa finalidade, o que é que se objetiva? Quais são o que se pretende alcançar com essa atuação, com essas atividades? Então, é isso que a gente vai tratar agora, os objetivos. Bom, a ideia é promover o desenvolvimento de produtos, serviços, tecnologias de origem nacional voltados para a segurança cibernética, destinados à segurança cibernética. Outro objetivo importante é garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das soluções e dados utilizados no tratamento, no processamento, armazenamento e transmissão eletrônica ou digital de informações. Outro objetivo pretendido pela Política Nacional de Cibersegurança, o PNCyber, é fortalecer a atuação diligente no ciberespaço. E aqui ele dá um destaque especial para os casos que envolvem crianças, adolescentes e idosos. Isso é muito importante e corrobora com o que a LGPD já fala nos tratamentos de dados, né, no uso desses ambientes por crianças, adolescentes e idosos, que são pessoas com um certo grau de vulnerabilidade. Outro objetivo é contribuir com o combate a crimes cibernéticos e outras ações maliciosas que ocorrem no ciberespaço. Estimular a adoção de medidas de proteção cibernética e de gestão de riscos para mitigar, evitar, diminuir e neutralizar vulnerabilidades, além de incidentes, ataques cibernéticos e seus impactos. Outro objetivo que vem corroborando com um princípio que a gente mencionou anteriormente é para incrementar a resiliência nas organizações e entidades, sejam elas públicas ou privadas, a incidentes e ataques cibernéticos. E aí também, continuando com esse pareamento com os princípios anteriormente mencionados, também é estabelecido como um objetivo o desenvolvimento de educação e a capacitação técnico-profissional em segurança cibernética na sociedade. Também é objetivo do programa fomentar a atividade de pesquisas científicas, de desenvolvimento tecnológico e de inovações relacionadas à segurança cibernética, além de incrementar a atuação coordenada e o intercâmbio de informações de segurança cibernética entre alguns órgãos, como, por exemplo, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, os poderes executivo, legislativo e judiciário, o setor privado e a sociedade civil em geral. Outro objetivo é desenvolver mecanismos de regulação, fiscalização e controle destinados a aprimorar a segurança e a resiliência cibernética pretendida com esse programa. Além disso, também é de interesse desse programa implementar estratégias de colaboração para o desenvolvimento de cooperação internacional em segurança cibernética. O decreto também fala que para o desenvolvimento do Programa Nacional de Cibersegurança serão utilizados instrumentos específicos. Ele menciona 2: a Estratégia Nacional de Cibersegurança e o Plano Nacional de Cibersegurança. Já na parte seguinte do decreto, ele menciona o Comitê Nacional de Cibersegurança, o CNCyber, e traz algumas informações importantes que a gente vai comentar aqui nesse vídeo ainda. O primeiro ponto importante que eles trazem é a finalidade desse comitê. Bom, já está estipulado no decreto que é a finalidade do Comitê Nacional de Cibersegurança acompanhar a implementação e a evolução do Programa Nacional de Cibersegurança. Entre as competências desse comitê estão a propositura de atualizações para o Programa de Segurança Cibernética, além dos instrumentos mencionados, de Estratégia Nacional de Cibersegurança e o Plano Nacional de Cibersegurança. Avaliar e propor medidas para incremento da segurança cibernética no país, formular propostas para o aperfeiçoamento da prevenção, da detecção e da resposta a incidentes cibernéticos. Propor medidas para o desenvolvimento da educação em segurança cibernética, promover a interlocução, essa intermediação entre os entes federados e a sociedade em matéria cibernética, promover estratégias de colaboração para o desenvolvimento de cooperação técnica internacional em segurança cibernética e manifestar-se sobre assuntos referentes à segurança cibernética. A gente vê aqui entre essas competências do comitê que são sempre ações, são sempre situações
para confirmar e fortalecer aqueles princípios que já foram estabelecidos e aqueles objetivos pretendidos pela Política Nacional de Segurança Cibernética. Agora vem um ponto que trouxe bastante questionamento, principalmente para os profissionais de proteção de dados que sentiram uma certa ausência, sentiram uma falta nessa lista de representantes que vão compor o Comitê Nacional de Cibersegurança. Então vamos lá. Primeiro vamos à lista, né? E depois eu vou comentar um pouquinho mais. O decreto diz que o comitê será composto por um representante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que vai presidir esse comitê, um da Casa Civil, um da Controladoria Geral da União, um do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, um do Ministério das Comunicações, um do Ministério da Defesa, um do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, um da Educação, um da Fazenda, um do Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, um do Ministério da Justiça e Segurança Pública, um do Ministério de Minas e Energia, um do Ministério de Relações Exteriores, um do Banco Central, um da Anatel, um do Comitê Gestor de Internet no Brasil, 3 representantes de entidades da sociedade civil com atuação relacionada à segurança cibernética, 3 representantes de instituições científicas, tecnológicas e de inovações relacionadas à segurança cibernética e 3 entidades representativas do setor empresarial relacionadas à segurança cibernética também. E aqui vai um ponto importante. Essa lista, ela não contemplou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nem mencionou um representante voltado para a proteção de dados. Obviamente que o foco do programa é segurança cibernética, mas isso tem tudo a ver com proteção de dados. E a gente viu que lá no início, nos princípios, a garantia dos direitos fundamentais, como um princípio, ele traz como destaque a proteção aos dados pessoais. Então, seria extremamente relevante que fosse incluído aí um membro, um representante da ANPD nesse rol de membros do comitê, né, de representantes que vão compor esse comitê de cibersegurança. Então, a gente sentiu essa falta. Eu digo a gente porque não só eu percebi isso, outros profissionais também mencionaram nas redes sociais que acharam essa ausência estranha, e isso é preocupante porque a gente já fala, né, já tem mencionado que cibersegurança, que segurança da informação tem tudo a ver com proteção de dados. Então é extremamente importante que estejam trabalhando de mãos dadas e em harmonia esses dois aspectos. Então seria muito importante sim que alguém da área de proteção de dados estivesse presente dentro desse comitê. Não podemos negar isso. Inclusive, a cooperação pode ser feita, mas aqui a gente leva em consideração, o próprio decreto ele também fala que o comitê ele vai poder chamar outros representantes, outras entidades para participar dos seus debates, mas sem direito a voto. Então, será que seria interessante essa participação da ANPD apenas de maneira consultiva, sem uma posição de voto? Talvez fosse interessante, eu acredito que seria interessante, que houvesse sim um representante da autoridade internamente nesse comitê com direito a voto e podendo participar mais ativamente desse trabalho que a ser desenvolvido, né? Mas eu não sou a dona da verdade, isso é apenas a minha opinião, e eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários se você concorda, se você sentiu essa falta da ANPD aí, de um representante da ANPD nesse contexto do comitê. Se você acha que não precisa, que não é necessário, comenta também. Vamos trazer esse debate e entender, porque às vezes eu estou apresentando apenas uma visão aqui limitada. Então, se você tem outra visão, outro posicionamento sobre isso, deixa aqui nos comentários para a gente ir debatendo, tá bom? Outro ponto relevante, só para finalizar sobre esse decreto, é que ele prevê sim a possibilidade de criação de grupos de trabalho com temas específicos para o desenvolvimento de atividades e de ações no programa de cibersegurança. Agora, ele traz 3 regras importantes para a instituição desses grupos de trabalho. Primeiro, ele prevê que poderão ser instituídos esses grupos de trabalho e isso será feito por ato do Comitê Nacional de Cibersegurança. Depois, ele prevê que esses grupos de trabalho deverão ter um caráter temporário, com duração não superior a 1 ano. E, além disso, ele limita a atuação de grupos de trabalho simultâneos a até 5. No máximo, 5 grupos de trabalho com atuação simultânea. Então, aqui a gente já fica
vendo quais são os requisitos para a elaboração, para a realização desses grupos de trabalho. Essas são as informações principais trazidas pelo decreto. Muita coisa ainda vai ser desenvolvida pelo comitê, né? O comitê ele está sendo, o próprio decreto ele traz ali quais são as especificações de escolha de cada um desses representantes que a gente listou aqui. Esse grupo formado, haverão reuniões e dessas reuniões serão desenvolvidas, obviamente, algumas diretrizes para a execução desse Programa Nacional de Cibersegurança e a gente vai acompanhando e vai se atualizando para fiscalizar e para entender melhor como é que vai se desenvolver tanto o comitê quanto o Programa Nacional de Cibersegurança. Esse é um tema muito relevante, principalmente para quem atua com proteção de dados e privacidade. A gente sabe que a proteção de dados ela não está só no ambiente virtual, no meio físico a gente também tem muito sobre isso, mas a gente sabe que cada dia mais a nossa sociedade está hiperconectada, o ciberespaço é uma realidade para a grande maioria dos brasileiros e a gente não pode negligenciar isso. A internet não é terra sem lei, já existem algumas regulamentações, já existem leis nesse sentido aqui no Brasil e esse programa ele vem só reforçar a importância, né, e a relevância desse cenário cibernético na nossa realidade, na sociedade atualmente. Então vamos acompanhando, a gente não pode deixar isso de lado e eu espero que vocês comentem por aqui o que vocês acharam, se vocês acham que ficou muito vago, que precisa de mais informação, que se tiverem alguma dúvida, vamos deixando por aqui, vamos deixar o debate aberto para a gente trazer mais assuntos e mais sugestões de conteúdo por aqui. Então, muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like se esse conteúdo foi relevante e interessante para vocês. Me segue no meu Instagram também, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo as informações para vocês me acompanharem por lá. E sejam todos bem-vindos, espero que tenham gostado.